O Papa que voltou do purgatório pedindo orações, Inocêncio III. Inocêncio III foi eleito Papa em 22 de janeiro de 1198, quando tinha apenas 37 anos. Governou a Igreja por 18 anos, e o seu pontificado é um dos mais memoráveis sobre os mais variados aspectos. O Papa Inocêncio III deixou uma Igreja vitoriosa e poderosa, reformada nos seus costumes, transbordante em santidade, em todos os cantos do mundo cristão. Novas e santas congregações surgiram. As escolas e as universidades se proliferaram. As obras de caridade da Igreja se multiplicavam. A vida espiritual dos fiéis estava renovada. Reinava a paz no mundo cristão, e os reinos católicos se submetiam à direção da Igreja. E tudo isso com grande colaboração desse pontífice que todo mundo respeitava e reverenciava. Mas no dia em que Inocêncio III se apresentou diante do justo juiz, o rigor para com a sua alma foi tremendo. Inocêncio III não foi apenas o Papa mais poderoso da história, mas também o seu pontificado marca o apogeu da civilização católica medieval, a cristandade. Ele era um homem austero, piedoso, de vida muito reta, de vida muito simples e integralmente dedicado a Cristo, a Igreja e a salvação das almas. Nada importava mais para esse Papa do que o bem da Igreja. Ele foi frequentemente acusado ao longo da história de ser ambicioso, mas os seus numerosos documentos demonstram justamente o contrário. Vê-se nas suas palavras uma alma profundamente espiritual, uma alma sacerdotal, sem outra ambição que não seja a glória de Deus, o bem da Igreja, a salvação das almas. Ele lutou para colocar o mundo cristão em ordem, para manter e para engrandecer a posição que a Igreja gozava como guia das nações do Ocidente. Não houve outro motivo senão aspirações espirituais. Esse grande Papa era muito firme na exposição do dogma, na clareza da fé católica, na definição clara a respeito do que os católicos devem crer para se salvarem. Ele perseguiu duramente a heresia como o pior mal que pode atingir a sociedade cristã. E ele não se curvava às expressões e às ideias do mundo. Ao contrário, ele não temia de excomungar os reis que se afastassem da justiça, e fez isso várias vezes. Papa Inocêncio III promoveu os santos. Foi ele quem aprovou as ordens de São Francisco, de São Domingos. Ele é o célebre Papa de São Francisco de Assis. E ele engajou-se com intrepidez até a convocação de um concílio ecumênico para corrigir os maus costumes do clero. Ele exigia de todos os sacerdotes reta doutrina, rigor de vida, fé e caridade ardente. E os frutos do seu pontificado foram numerosos. Afinal, o século XIII, ao lado dos séculos XIV e XVI, foram os que mais tiveram santos, e grandes santos como São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, São Félix, São João da Mata, São Pedro Nolasco, São Raimundo Nonato, Santa Lutgarda, Santa Alice, Santa Juliana de Liege, Santo Antônio de Pádua, Santa Veridiana, Santa Clara de Assis, Santo Ângelo de Jerusalém, Santa Edvirges, Santa Inês da Boêmia, Santa Isabel da Hungria, Santa Rosa de Viterbo, São Simão Stock, São Pedro de Verona. Esses são santos da época dele, ou que se alimentaram dos frutos do pontificado de Inocêncio III. Tratou-se indiscutivelmente de um grande Papa. No mesmo dia da morte de Inocêncio III, antes que a notícia do fato chegasse,
a religiosa agostiniana belga Santa Lutgarda. Ela teve, por uma especial permissão de Deus, a visão do Papa falecido. Ela viu uma figura revolta nas chamas do purgatório e perguntou quem ele era. Ele respondeu: "Sou o Papa Inocêncio." E ele relatou a ela que permaneceria no purgatório até o juízo final se as orações não fossem oferecidas em seu sufrágio. E por que ele estava no purgatório? O pontífice disse que ele estava naquela condição por causa de 3 pecados graves. Ele relatou apenas um dos 3. Durante a recitação do credo, no momento da lembrança da encarnação, quando se fala que Deus se fez homem por falta de humildade, ele não curvava a cabeça. Esse pecado grave condenou o Papa a ficar no purgatório até o fim do mundo. Ele disse ainda que foi salvo do inferno por intercessão de Nossa Senhora. 4 séculos depois, São Roberto Bellarmino disse o seguinte: "Se um Papa tão digno de louvor se encontra submetido aos mais terríveis tormentos até o dia do juízo, qual prelado não há de tremer? Na verdade, é que a quem muito é dado, muito será cobrado. E como nenhum ser humano recebe mais do que o Romano Pontífice, o juízo dele, igualmente, é o mais rigoroso, o mais terrível dentre todos os homens. Por isso, temos que rezar pelos pontífices falecidos antes de pedir a sua canonização ou sugerir a sua santidade." Agora, imaginem esse último Papa, que fez tanto mal à Igreja, perseguiu os padres conservadores. Por que o Papa proibiu a Santa Missa Tridentina? O principal motivo é porque a Santa Missa tradicional é um tesouro da Igreja, e aqueles que a conhecem sabem que sua celebração é algo positivo e divino em todos os aspectos para a Santa Igreja. Ele disse que todas as seitas, religiões, salvam. Trouxe a Pachamama e a imagem do impostor Martim Lutero para dentro do Vaticano. Iniciou o ecumenismo, querendo unir todas as seitas com a Igreja Católica. Papa Pio XII, bispos e padres no purgatório. De 9 de outubro de 1949 a 25 de julho de 1951, aconteceram aparições de Nossa Senhora, Mãe de Deus, a 8 meninas de uma aldeia da Baviera, vizinhança de Nuremberg, Alemanha. Finalmente, Dom Landgraf elaborou um resumo das conclusões que apresentou a colegas prelados na Alemanha, para pedir-lhes adesão, e assim, num clima de oposições, encaminhou ao Santo Padre Pio XII solicitações para interditar o sítio das aparições em Heroldsbach e excomungar leigos ou sacerdotes que, porventura, se atrevessem a rezar naquele local. Sua Santidade Pio XII, confiando na autoridade dos bispos, ratifica e assina o interdito e a excomunhão. O cardeal Wendel, de Munique, faleceu repentinamente após sua alocução de fim de ano. 6 dias depois, ele comunica: "Tenho que expiar no purgatório, porque combati a honra de Maria Santíssima, Mãe de Deus, não acreditando e dissuadindo outros a não acreditar em Heroldsbach. Lancei castigos injustos contra quem acreditava nas aparições de Nossa Senhora em Heroldsbach. Enganado pelas medidas erradas da diocese de Bamberg, nada fiz para saber a verdade. Também o Papa Pio XII sofre conosco, porque além de não acreditar, aprovou um infeliz decreto sem conhecer exatamente as coisas. Prestou mais crédito ao Santo Ofício que aos apelos à Virgem Maria." Em 8 de outubro de 1961, entre 14 e 15 horas, o Papa Pio XII, no 3º aniversário de seu falecimento, veio dizer:
O que tu, querida irmã terciária franciscana, sofres e expias por mim, te será abundantemente creditado no céu. Oferece a Santa Missa sem esmorecer. Oferece o sangue de Jesus em favor de nossos indizíveis sofrimentos. Muitas pobres almas se dirigem a mim, pedindo que também te lembres delas. Como não as conheces pelo nome, oferecerás cumulativamente por todas o precioso sangue, hoje, na missa vespertina. São numerosas. Lembra-te das almas sacerdotais, pois sou o responsável pelo sofrimento delas, por causa do infeliz decreto que eu aprovei sem o devido exame. O bispo auxiliar de Bamberg, Dom Landgraf, nos informou erradamente sobre este assunto. Ele terá que expiar duramente pela gravíssima culpa dentro da Santa Igreja, pois ainda os fiéis continuam sendo perseguidos com penas canônicas injustas. Minha purificação prolongar-se-á. Não choreis por mim, chorai antes por eu ter rebaixado com minha descrença a Santa Mãe de Deus. Dei até ordem para que se fechasse as estradas de acesso aos peregrinos.